Olá, turma, boa noite. Eu vou então passar aqueles 3 primeiros materiais com vocês, para que depois a gente possa semanalmente fazer os nossos encontros com a ferramenta Zoom, enfim, que eu me comprometi a aprender a mexer com vocês, tá bem? Tudo bom. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, eu estou atendendo vocês no WhatsApp, por e-mail, podem contar comigo. Bom, na primeira aula que nós tivemos, primeira e única aula presencial que nós tivemos esse semestre, mas não tem problema, a gente vai aí colocando em dia o nosso papo e depois tenho certeza que quando isso tudo passar, nós teremos vários encontros ainda, em sociologia mesmo, em direito civil 1 e 2, que eu acompanho as turmas geralmente até o terceiro termo, como havia dito. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, seja bem-vindo. E nós começamos então agora a repassar ou passar aquela matéria de sociologia que já está lá no Ambiente Conhecer, e vocês podem então estar me ouvindo falar aqui e estar completando com as leituras, vídeos, capítulos de livro que passei para vocês lá. Bom, nós aprendemos então naquele encontro alguns aspectos básicos que eu não vou repassar aqui, mas passo então a segunda aula, que foi a aula sobre o surgimento da sociologia. Então nós temos lá alguns fatos, né, alguns pressupostos fáticos, que a gente pode chamar assim, que dizem respeito às questões materiais, não é, que fizeram com que a sociologia surgisse. Nesse aspecto nós temos a Revolução Industrial como um fato muito importante, já que mudou completamente o modo de vida da Europa naquele momento, uma Europa até então rural, não é um modo de vida ainda estamental, pessoas que viviam em castas, a presença de uma certeza quanto ao modo de vida. Com a Revolução Industrial isso tudo muda, né? Porque as pessoas passam então a ter que sair do campo e morar nas cidades, procurar emprego nas cidades, não é? E assim sendo, lá eles acabam se deparando com uma série de condições adversas de vida. As cidades não estavam preparadas para viver recebendo tantas pessoas. Então o aumento do número de pessoas causa todo tipo de problemas, desde problemas sanitários, né, até problemas de violência, promiscuidade, nascimentos desenfreados que só aumentavam mais ainda a população. E por outro lado, a presença agora das máquinas, não é, máquinas a vapor ainda bastante rudimentares, mas que já promoveram uma revolução, como o próprio nome diz. Então assim essas pessoas tiveram que se adaptar e trabalhar nas fábricas, que também se multiplicavam pelas cidades. Nesse aspecto, as pessoas que se submetiam ao trabalho industrial, né, passavam a ter que suportar condições de trabalho pouco dignas, pessoas aí que trabalhavam até 18 horas nas máquinas, porque como a mão de obra era muito numerosa, havia muitas pessoas que precisavam trabalhar, o preço tendia a cair. E as pessoas então que precisavam desses empregos acabavam aceitando essas condições sem nenhum tipo de questionamento, nada nesse sentido. Então nessa época, não raro, as pessoas morriam trabalhando, né, por conta das máquinas, ou então tinham membros decepados, o que causava, na verdade, para nós hoje um absurdo, né? Nós que crescemos aí no mundo que já havia uma série de normas trabalhistas, de proteção ao trabalho, mas isso naquela época não existia. Então esse é um antecedente material muito importante. Eu estou usando aqui o meu roteiro, né, para que eu não me perca e para que vocês tenham uma aula com começo, meio e fim. Um outro fator importante é a Revolução Francesa, né, que junto com a industrial são as grandes duas revoluções desse século. Ora, se a Revolução Industrial trouxe mudanças no modo de vida material das pessoas, e nós vamos depois discorrer mais um pouco disso, sobre essas novidades,
A Revolução Francesa trouxe efetivamente uma mudança paradigmática no modo de vida político, intelectual da época. Importante lembrar que um pouquinho antes da Revolução Francesa nós tivemos um movimento chamado Iluminismo, né? Alguns chamam de Ilustração, que é aquele momento de superação de alguns dogmas teológicos. Hoje ainda nós falaremos disso quando conversarmos sobre Comte, por exemplo, ou Comte, como alguns colocam. Bom, a Revolução Industrial, então, ela crava o fim da monarquia absolutista na França. Não é um movimento de, na verdade, de luta pelo poder, porque quem patrocinou essa revolução foram os burgueses, que tinham dinheiro, mas não tinham poder. Então eles tinham o desejo de chegar ao poder, não é? E assim sendo, eles, em certa medida, são patrocinadores desse evento tão importante na história da humanidade, que é a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa nós vemos também a substituição de uma ideia de hereditariedade, não é? A nobreza sempre passava de pai para filho, por um movimento que pregava uma república, o mérito, as pessoas chegarem até algumas posições sociais pelo seu mérito, especialmente dentro do Estado, não é? Embora isso não tenha sido praticado tanto quanto foi pregado, mas pelo menos é um marco teórico importante para que nós possamos ter em consideração. Além disso, a Revolução Francesa, como disse, ela prega o fim do absolutismo, da monarquia, e coloca uma ideia de república, uma ideia de democracia, de governo do povo, não é? Que acaba sendo bastante ilustrado naquele lema: igualdade, fraternidade e liberdade, não é? Que depois foi pintado, foi usado como tema de palestra, não é? Baseado nas cores da Revolução Francesa. Cada cor significando um desses valores, que hoje para nós são tão caros e ao mesmo tempo são tão banais, porque a impressão que dá é que sempre existiram. Mas não, foi preciso muita batalha, muita guerra, por que não dizer muito sangue, não é, para que isso chegasse onde chegou. Muito bom. Voltando um pouquinho para a gente falar a respeito da Revolução Industrial, eu quero só lembrá-los como que mudou o modo de vida agora com o triunfo do capitalismo, né? A burguesia nada mais do que representa o triunfo do capitalismo. E aqui, claro, a gente não está dizendo se é bom, se é ruim, a gente não está fazendo juízo de valor. Nós estamos só anotando alguns fatos históricos e as maneiras como eles influenciaram todo o modo de vida europeu e depois mundial ao longo do tempo. Bom, o capitalismo, então, tem como ideia inicial e primordial sempre a ideia de acumulação. Então, como a classe burguesa era a classe que mais acumulava, naturalmente que nesse novo mundo capitalista e apoiado na Revolução Francesa pretensamente democrático, os burgueses é quem desce as cartas, não é? Só que algumas ideias muito importantes, e eu penso que ao mesmo tempo sutis, são dignas de nota, né? Porque a Revolução Industrial, como mudou todo o modo de vida europeu, trouxe algumas mudanças relativas a algumas instituições, né? Por exemplo, como a família, aquela hierarquia familiar, ela deixa de existir em certa medida, porque não só o pai, mas também a esposa, as crianças, tinham que sair trabalhar, né? Alguns trabalhos eram desenvolvidos só por crianças, por conta do aspecto espacial mesmo, do local onde trabalhava, né? Como nós vemos hoje ainda nesse país chamado Brasil, né? E alguns lugares do mundo, algumas crianças que trabalham em minas de carvão, não é? Lá na época algumas crianças trabalhavam em siderúrgicas por conta do espaço reduzido que só elas cabiam. Uma outra ideia que ficou bastante marcada é a própria ideia desse amor romântico, bucólico que havia na época pré-revolução industrial, onde algumas pessoas eventualmente, claro, notadamente aqueles de classes mais abastadas, não é, podiam sonhar com um casamento, o príncipe no cavalo branco e tal. Isso tudo acabou também mudando, já que as cidades encheram muito de pessoas
e como disse agora há pouco, a promiscuidade acabou se elevando bastante. E um dado que eu diria que é o mais importante nessa análise é relativo ao tempo. O tempo agora passa a ser contado de forma diferente, porque o trabalhador ele vende, né? Não tem mais nada para oferecer senão a força do trabalho. Nós vamos ver isso depois em Marx com mais atenção. Mas como ele não tem nada a não ser a força de trabalho para vender, ele precisa efetivamente contar o tempo que vende. E o patrão precisa contar o tempo que paga pelo trabalho do sujeito. Portanto, a contagem de horas passou a ser mais justa, mais detalhada, eu diria. Né? Esses são dados que eu acho importantes para que a gente leve em conta. Além disso, temos alguns outros antecedentes intelectuais, como falei, a Revolução Francesa, o movimento iluminista, não é? Esse movimento que é uma colocar em questionamento a teologia, colocar em questionamento a própria busca por respostas fora de Deus, não é? A ciência pode explicar muitas coisas, uma ciência que florescia cada vez mais com o iluminismo, conforme inclusive colocamos no material de vocês lá do referente ao Comte, ou Comte, né, que a aula 3 tem um slide bem bacana mostrando aí as personalidades que se destacavam nas áreas da ciência na época, na astronomia, na química e por aí vai. Matemática, física, não é? Então veja, já não se espera mais que as respostas caiam do céu, literalmente, né? que elas venham aí dadas pela divindade, mas sim busca-se responder de acordo com a experimentação, com a pesquisa, com a observação e a repetição de alguns fenômenos. Portanto, esse momento é um momento onde os dogmas, especialmente da Igreja Católica, que era a religião dominante, são colocados em xeque, não é? Até dentro da própria igreja, não é, com a Revolução Protestante. Muito bom. Depois disso, turma, nós passamos a falar aqui de uma série de problemas, não é, que foram colocados, problemas inéditos da sociedade europeia, e os estudiosos começaram a ficar preocupados, começaram a se questionar, não é? Porque esse geralmente é o nascimento de uma ciência, não é? A observação e o questionamento. Nesse aspecto você pode pontuar como um dos pioneiros da sociologia o Saint-Simon, né, que é um francês estudioso. Ele era membro da aristocracia francesa, não é, pré-revolucionária, uma pessoa que em tese nasceu com todas as facilidades e benesses possíveis da sua posição social, mas ele era um dos principais críticos dessa aristocracia, de forma que na mente dele, no pensamento dele, a aristocracia mais prejudicava do que ajudava a sociedade. E ele passou a perceber esse quadro, não é, de desigualdade social e esse quadro de exploração. Tanto que alguns estudiosos também apontam Saint-Simon como o berço de um pensamento que depois veio se tornar um marxismo, não é? Então ele percebeu que com a ascensão da burguesia surgiu uma nova classe social, que é a classe social foi chamada depois de proletariado. Pessoas exploradas, pessoas que trabalhavam quase que incessantemente, em troca de muito pouco, em troca daquilo que é estritamente necessário para a subsistência deles, para que esse status quo pudesse ser mantido. Então Saint-Simon vislumbrou, não é, uma ideia de que as pessoas que estavam num melhor posto na sociedade, pessoas que estavam no topo da pirâmide social, tinham por obrigação ajudar aquelas pessoas que estavam na base, porque assim fazendo todos viveriam numa felicidade maior. A gente não vai dizer felicidade plena porque isso é uma utopia, mas teriam condições de vidas melhor. E assim sendo, essas pessoas ajudadas, por assim dizer, esses trabalhadores até então explorados, trabalhariam melhor, garantiriam inclusive mais renda para aqueles que são os empregadores, e assim sendo seria uma roda virtuosa, né? Um círculo virtuoso, onde um acaba ajudando o outro.
Para alguns estudiosos, esse pensamento é dotado até de uma certa inocência, né? Porque se a ideia principal do capitalismo é a acumulação de renda, acumulação de posses, dificilmente aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, por assim dizer, vão ajudar aqueles que estão na base, não é? Mas é muito importante esse raciocínio dele já naquela época, não é, vendo tudo que estava acontecendo nessa Revolução Industrial e na Revolução Francesa recém-iniciadas, não é, recém-acontecidas, porque isso acabou depois gerando em outros estudiosos uma ideia de que, em certa medida, era possível que não houvesse um abismo social tão grande entre as pessoas. Ele também se deparou, e foi talvez o motor que levou ele a pensar nesse aspecto, é que o proletariado cada vez mais insatisfeito, não é, cada vez mais ciente da própria exploração, não é, da exploração que era impingida a eles pelos capitalistas, pelos donos das máquinas, por assim dizer, pela burguesia, né? Ele então visualizou a sociedade como uma espécie de corpo, de um organismo vivo, o que é chamado então de fisiologia social, não é? Quer dizer, num organismo biológico, no nosso corpo, por exemplo, cada órgão tem uma função bem delimitada. E quando um órgão desses falha, compromete o todo. Ele percebeu isso também. Então ele passou a pensar o seguinte: olha, nós vamos colocar os sábios, os cientistas, a cuidar da sociedade, e enquanto que o proletário, os comerciantes, enfim, tudo mais, cada um cumpriria a sua função da melhor maneira possível, garantindo então assim um bem comum, não é? O que ficou denominado então, repito, de fisiologia social. Nós ainda não estamos falando de sociologia. A sociologia como ciência, como uma disciplina acadêmica, é só com Emily Durkheim, não é, matéria que nós veremos no próximo encontro. Muito bom. Essa visão de determinados grupos em sociedade, cada um vivendo e cumprindo a sua função da melhor maneira possível, nos remete àquilo que o próprio Platão disse, não é? Quando idealizou sua sociedade utópica, onde tudo correria bem, onde nós tínhamos os aristocratas no topo, né? Aristocracia quer dizer o governo dos melhores. E claro que Platão não falava necessariamente em posse financeira, não é? Mas os melhores preparados. Tanto que os filósofos seriam essa classe. Depois os guerreiros, e na base os comerciantes, trabalhadores rurais, manufatureiros e outras carreiras profissionais que não fosse nenhuma dessas duas primeiras. Os de baixo, né, os trabalhadores braçais, por assim dizer, e comerciantes, sustentando as outras classes. Não é porque, por exemplo, no advento de uma guerra, os guerreiros, então, que estavam numa classe intermediária, protegeriam todo o resto da sociedade, e na época de normalidade, os filósofos, os melhores, os aristocratas, é que governariam e conduziriam a sociedade para esse bem comum. A gente percebe que é uma ideia que está lá na Grécia Antiga e que, em certa medida, foi resgatada pelo Saint-Simon aqui no século XVIII. Tá bem? Muito bom. Uma outra ideia que estava bastante arraigada no pensamento de Saint-Simon é a ideia de ordem, de progresso. Não é, que depois foi melhor trabalhada já por Auguste Comte, que nós conversaremos daqui um pouquinho. Tá bom? Antes de passar para o pensamento comteano, eu gostaria de fazer uma pequena passagem a respeito desses profetas do passado, que nada mais eram então do que um grupo de pensadores que não conseguia conviver com essa modernidade toda, com essas novidades que foram advindas pela Revolução Industrial Francesa, pelo Iluminismo e tudo mais. Eles pregavam uma volta ao modelo clássico de vida da Europa, o modelo antigo, modelo monárquico, o modelo feudal, não é? Cheio de certezas, cheio de ciência a respeito do que cada um faria
especificamente em sociedade, e não aquela bagunça que eles diziam que estava acontecendo na Europa pós-Revolução Industrial. Esse grupo acaba sendo, claro, suplantado, a história ela caminha adiante, ela não tem por hábito retroceder, especialmente para um modelo que foi destruído durante a Revolução, não é? É só a gente lembrar do número de decapitações, não é? A guilhotina, o quanto ela foi empregada, não é? E aqui um dado eu acho interessante a respeito da guilhotina, porque ela acaba sendo uma aspiração de igualdade. Porque antigamente, quando uma pessoa ia ser decapitada, se ela tinha melhor dinheiro, mais dinheiro, ela contratava um carrasco melhor, que geralmente matava a pessoa a ser executada com um golpe só. Outras pessoas que não podiam arcar com um carrasco tão bom acabavam sofrendo um pouco mais, porque pode ser que o carrasco precisava dar 2, 3 machadadas, golpes, enfim, até arrancar a cabeça da vítima. Olha que interessante como a diferença social está aí até na hora da execução de uma pessoa. A guilhotina, por outro lado, não. Por ser uma máquina, não é? Ainda que rudimentar e de funcionamento bastante simples, não é? Quem nunca viu uma guilhotina num filme ou num livro, ela desce e corta por igual o rico, o pobre, não é? Todo mundo que eventualmente fosse inimigo da revolução seria decapitado de forma igual. Muito bom. Então, esses são os profetas do passado. É um comportamento conservador, e eu acho interessante que nós consigamos sempre fazer essa análise daquilo que passou, que nós estamos estudando aqui a título histórico, por assim dizer, com os fatos que acontecem hoje. Claro, repito, sem pôr juízo de valor, sem dizer se é certo ou errado. Nós estamos fazendo meras constatações sociais. E aí nós vemos sim, não é, uma série de grupos conservadores, grupos que têm verdadeira adoração pelo passado, não é, saudosistas. Ah, mas na minha época era muito melhor, na minha época era assim, na minha época era assado. Isso é interessante, porque esses comportamentos que nós estudamos aqui, eles não ficam isolados e congelados no tempo, né? Eles estão sempre acontecendo, a sociedade é dinâmica, o pensamento humano, idem. Portanto, enquanto nós temos conservadores, temos pessoas ditas revolucionárias, por assim dizer, ou progressistas, não é? E os rótulos são dos mais variados, mas o interessante é que dificilmente você vê um comportamento histórico que não venha a se repetir ao longo do tempo, para o bem ou para o mal, não é? Muito bom. Dito isso, então, nós passamos aqui a falar sobre o Auguste Comte, não é? Eu tô falando meio que desembestado assim, mas é porque esse material vocês já têm e provavelmente, eu quero crer, tenho certeza, na verdade, que vocês já leram, não é? Já estão a par daquilo que eu estou dizendo, então não tem nenhuma novidade aqui. É mais para que a gente possa ir sistematizando e como dissemos agora há pouco, né, na nossa live que não decolou, esse vídeo é mais para que a gente possa fazer um apanhado dos pontos principais e até colocar alguma dúvida na cabeça de vocês para que vocês possam depois me procurar via WhatsApp, via e-mail, não é? Muito bom. Aqui então nós falamos de Auguste Comte. Esse é um pensador importantíssimo, não é para o caminhar da ciência como um todo, mas notadamente da ciência social, e é uma pessoa que foi discípulo de Saint-Simon, portanto, algumas ideias que ele traz foram plantadas pelo seu mestre, não é? E depois por ele refinadas, melhor trabalhadas. Ele traz um pensamento que é positivista, não é? É o positivismo aplicado às relações sociais. O positivismo eu vou falar daqui a alguns segundos, daqui a um tempinho. Antes eu quero conversar com vocês a respeito da ideia de como superar a crise que a Europa vivia naquela época. Para Comte, a ideia de superação de crise vinha por uma nova organização de uma base consensual. Mas o que é a base consensual, né? A base consensual, na verdade,
nada mais é do que uma ideia média, genérica, que as pessoas têm a respeito do que é o progresso, a respeito do que é o bem comum, não é? Então é reorganizar os valores sociais agora de acordo com os novos valores capitalistas colocados em prática pela burguesia. Tá bem? Consenso social, então é isso, essa base consensual. Não é algo que permeia a vida de todos nós, uma ideia básica do que é certo e errado, do que deve ser seguido, do que deve ser descartado. Tá bem? Então ele pensava que essa nova base consensual deveria ser arquitetada, levantada, não é, erigida sobre os novos valores capitalistas, da venda do trabalho, da acumulação de capital, da nova visão da família, da nova visão da igreja, do amor, do tempo, todos esses valores que antigamente, eu digo pré-revoluções, eles eram valores paradigmáticos, não é? Os paradigmas da época feudal respondiam a todas as perguntas, não é? E acredito que o professor Reinero tenha dito isso para vocês já. O paradigma ele vai até determinado tempo. Quando ele já não responde todas as perguntas que são colocadas diante dele, ele passa a ruir, não é? E quando ele vai à ruína, ele acaba dando espaço para novos paradigmas, porque acaba sendo assim que o pensamento em sociedade, não é, se desenvolve. Nós temos paradigmas hoje do mundo contemporâneo que jamais seriam imaginados naquela época, por exemplo, ou há 30 anos atrás, não é? E colocamos isso inclusive na nossa primeira aula, como que a sociologia, o estudo sociológico acaba também influenciando o direito. Pois bem, essa base consensual então de Auguste Comte, ou Comte, nada mais é então do que um novo grupo, um novo paradigma, melhor dizendo, que responderia às perguntas colocadas naquela época. Tá bem? Muito bom. No desenvolver da sua pesquisa, do seu trabalho sociológico ou pré-sociológico, o Comte previu aquilo que foi chamado como Lei dos Três Estados. Eu acredito que quando se fala nesse autor, o que se lembra mais é a Lei dos Três Estados e o positivismo. Não necessariamente nessa ordem, mas são dois temas muito vivos, não é, na obra do Comte. Para ele, a sociedade se desenvolve e vai sempre num caminhar para o progresso científico, para o progresso positivo. Nesse aspecto ele vislumbrou que as sociedades, e aqui a gente não pode, claro, generalizar e dizer que é assim no mundo inteiro, não é? Porque a gente cairia no equívoco de um argumento generalista. Mas cada sociedade, quando estudada, segundo o Comte, você consegue identificar 3 estados de desenvolvimento científico dessas sociedades. O primeiro estado é o estado teológico, que, por exemplo, a Europa vivia na Alta Idade Média. O estado teológico, no qual todas as respostas vêm da divindade. Tudo o que acontece se explica por conta de uma divindade. Quando, por exemplo, uma pessoa de uma tribo é morta, assassinada por uma pessoa de outra tribo, a tribo daquele que morreu se reúne e vai lá atacar a tribo daquele que matou. Mas talvez nem tanto por um sentimento de justiça, de vingança, mas eles faziam isso para que os deuses não ficassem irados com eles, que tiveram uma pessoa do grupo assassinada e nada fizeram a respeito, não é? A imensa maioria das civilizações antigas, todas na verdade, começam nesse estado teológico. É preciso fazer sacrifícios para agradar o Deus, para que a colheita seja boa, não é? Se existe uma dúvida com relação a que estratégia tomar numa guerra, pergunta-se para os deuses, e aí a gente já viu vários métodos, não é? Que hoje parecem até caricatos. Abrir o bucho do bode e ver o que as entranhas do animal dizem, não é? Essas são situações que marcam e que denotam uma sociedade teológica.
tá bem? O segundo passo de evolução é o estado metafísico, que é um estado intermediário. Aqui nós vemos o despertar da razão, ainda bastante inicial, né, no seu nascedouro, mas a sociedade passa a questionar alguns dogmas teológicos, não é? Que nós vemos daí o movimento iluminista como um bom exemplo. Por que o rei está lá do jeito que está e fazendo o que faz com todo mundo? Numa sociedade teológica diria, mas ele é representante da divindade. Já num grupo metafísico, não é, representado no nosso exemplo pelo iluminismo, as perguntas começam a vir no sentido, mas e a razão humana? O que diz sobre isso? Não é? É legítimo que um rei possa causar tanto mal a um povo, como, por exemplo, Luís XIV causou? Não é? E todos os Luíses, não é, que passaram aí pelo absolutismo francês? É justo? Não é? Ou é racional? Essa é uma boa palavra, né? Porque a razão sempre aí no despertar. É racional que pessoas morram de fome, miseráveis, enquanto o rei dá as maiores festas do continente? Tá certo? Então aí passa a se questionar essas ideias todas. E daí o movimento, o renascentismo, o iluminismo, são bastante ilustrativos dessa fase de desenvolvimento da humanidade. E o último passo é o estado positivo, onde aqui quem dá a palavra final é a ciência. Não existe divindade que responda, mas sim as evidências científicas. E, claro, a ciência ela se faz nesse momento ainda bastante rudimentar, mas mediante experimentação, né? Eu coloco minha mão no fogo, minha mão queima, ora, só pode ter uma causa e um efeito. Não é? A causa foi saber que o fogo causa queimaduras. Não é? E daí o efeito é o resultado, mão queimada. Então são normas do mundo natural que, claro, abastecem até hoje, não é, o estudo das ciências naturais. E daí Auguste Comte, percebendo isso e vendo o momento de instabilidade que a sociedade europeia vivia, parou e pensou, bom, o que mais exato do que o raciocínio das ciências naturais para explicar o desenvolvimento social, não é? E a partir de então passou a se dedicar ao estudo daquilo que ficou chamado de positivismo. Antes de adentrar nesse tema, não é, eu quero só fazer uma ressalva de que esses estados metafísico, teológico e positivo, eles ainda hoje se verificam em algumas sociedades, não é? Até mesmo, e daí fazendo um contraponto, até mesmo individualmente, não é? Em alguns momentos você acaba sendo você, eu digo, não você aluno, você aluno, né? Mas as pessoas acabam sendo um pouco mais metafísicas em determinados momentos, em outros elas são mais positivas, não é? E esse conflito interno também se revela na sociedade. Então eu quero dizer que são estados preponderantes, não é? Porque se assim fosse, não haveria nenhuma igreja na sociedade moderna. Concorda? Muito bom. E daí o positivismo, não é? O positivismo passa a pregar uma sociedade organizada. Organizada e regida por sábios e cientistas. Esse pensamento positivo estabelece uma máxima, que inclusive está na nossa bandeira nacional, não é? Que é um lema de inspiração positivista, ordem e progresso. O progresso só poderia ser atingido, turma, pela ordem. E essa ordem só poderia ser atingida pelos ensinamentos, pelos estudos científicos, deixando de lado aquelas crenças teológicas que nunca podem ser provadas, não é? Então veja, o positivismo social ou acaba sendo essa ideia de que a sociedade se desenvolve sempre tendo por base os avanços científicos, a certeza da ciência, e nesse caso a época a ciência natural, porque a ciência social
estava se desenvolvendo com o próprio Comte e os autores que vieram antes e depois dele. Não é que estudaremos ao longo do curso, notadamente depois de Durkheim, Marx e Weber, tá bem? Eu quero só ressaltar, um pequeno parênteses, que nós, falei na primeira aula que nós estudaríamos e tentaríamos, na medida do possível, relacionar isso com o direito, não é? Então você vê, por exemplo, no direito penal, pós-Revolução Francesa, ainda muita incerteza, não é? As pessoas ainda estavam assustadas com o jeito que o direito penal era aplicado. Ele não era sistematizado como uma ciência propriamente dita. Ele era só uma misturança de normas que eram aplicadas de qualquer maneira. Então, quando na época do terror, né, pós-Revolução Francesa, que se viu aí a decapitação de mais de 40 mil pessoas, a sociedade começa a ficar um pouco preocupada, né, mas que direito penal que é esse? E daí os estudos dos penalistas da época, não é, acabaram levando a uma aplicação do positivismo ao direito penal, porque daí teria certeza, não é? Em situações análogas eu teria respostas iguais, não é? Uma pessoa que enfia a faca na barriga de alguém, eu trataria de um jeito semelhante, ou teria uma fórmula, não é, de atuação que me levaria a um resultado semelhante a um caso no qual outra pessoa também enfia um facão na barriga de alguém. Então veja, a sociedade da época começou a ficar maravilhada, não é, com os avanços da matemática, com as descobertas da física, da química, e isso então também inspirou Auguste Comte a aplicar essas ideias das ciências naturais para o estudo da sociedade. Ainda que hoje nós saibamos que a sociedade é dinâmica e eu não consigo, na maioria dos casos, ou em todos eles, estabelecer uma relação de causa e efeito que sirva para todos os casos. Não é? Porque, por exemplo, a criminalidade na cidade A pode ter como razões causas outras que não aquelas que levam a haver criminalidade na cidade B. Mas, em certa medida, isso é um esforço válido, não é, porque acabou fazendo com que o estudo avançasse. Então, ainda que nesse momento se construísse um raciocínio para depois ser desconstruído, é um ponto de partida muito importante, não é? Sobre Comte, ele chegou a uma conclusão que depois inspirou também Durkheim, e você vai vendo que um autor inspira o outro, que é a ideia de que o estudo da sociedade tem por objetivo dizer o que a sociedade é, o estado em que a sociedade se encontra, e jamais o que a sociedade deve ser ou para onde ela deve ir. Não é? Isso tira da sociologia uma carga, não é, valorativa muito grande, que nós encontramos, na verdade, em outras ciências, como a ciência jurídica. Né? O professor Aranão já deve ter dito para vocês que o direito é a ciência do dever ser. A sociologia, por outro lado, é a ciência do que é, de como está. Não é por isso que é adequado que quando se vá se fazer uma normatização, e aqui notadamente penal, não é, que penso que é onde as normas se proliferam mais aqui no nosso estado brasileiro, é adequado que se encomende um estudo sociológico da situação que se quer regular, para que então possa a norma ser direcionada e então criar aquele dever ser, mas a partir daquilo que a sociedade é, a partir das constatações que foram feitas. Tá? Para que a gente possa ir encerrando, encaminhando para o final, né, esse vídeo já está com quase 40 minutos, o Comte também dividiu o seu estudo da sociedade em dois campos bastante importantes, bastante interessantes. E isso ele acabou copiando um pouco das ciências naturais. Não é, porque o próprio Isaac Newton fez isso. O Newton dividiu o estudo, não é, do movimento, da física, em estático e dinâmico. Comte aplicou isso para o estudo social e também dividiu o estudo da sociedade da época em dois campos, no campo da estática e no campo da dinâmica. Então você vai ver no material que eu coloquei para vocês lá, que no campo da estática,
preocupa-se com o estudo das instituições responsáveis pela preservação da ordem social, família, religião, propriedade, linguagem, etc. Essas instituições que constituem o pilar mestre da sociedade, não é? Por isso que ele deu o nome de estática, porque são os fundamentos sobre os quais se levanta uma sociedade. E depois ele também utilizou o termo dinâmica, que são aqueles fatores que levam a sociedade a alterar-se com o fluxo do tempo. Ora, aí nós vemos as mudanças que são inerentes à passagem do próprio tempo, não é? E um grande exemplo é a passagem do estilo de vida feudal para um estilo de vida agora moderno, agora um estilo de vida urbano, não é? Onde a dinâmica social na cidade ela é muito maior, ela é muito mais viva do que aquela dinâmica que acontecia no campo antigamente, pré-revolução francesa, pré-revolução industrial, tá? Então esses dois campos e as influências que um exerce sobre o outro são também um aspecto importante do estudo do Auguste Comte. Se você parar para pensar como que a própria linguagem, não é? Ela é influenciada pelo passar do tempo, pelas mudanças sociais, pela dinamização das relações, não é? Você pode perceber que algumas palavras antes eram muito grandes e elas vão diminuindo, mas isso denota o quê? Que é a própria dinamização da sociedade, não é? Quanto mais avançada, eu digo em termos tecnológicos mesmo, mais a linguagem tende a se tornar mais sucinta, né? Então tem autores que falam, poxa vida, imagino o Machado de Assis olhando uma conversa de internet, que nem essa que tivemos agora há pouco, turma, não é? Pelo WhatsApp. KKK, não é? VC, RS, são coisas que provavelmente ele imaginaria que não querem dizer nada daquilo que efetivamente dizem para nós. E eu penso que a tendência é continuar mudando. E isso não só na língua portuguesa. A gente consegue verificar esses aspectos em outras linguagens mundo afora, tá bem? Eu espero que esse vídeo possa esclarecer esse material que encaminhei para vocês e que seja de algum proveito. Eu reforço que eu tô à disposição para dúvidas e tudo mais. Vou continuar postando semanalmente lá no Ambiente Conhecer as aulas, vídeos de apoio e também algumas atividades como fiz da última vez. As atividades penso que a cada 15 dias seria interessante para que vocês tenham alguma leitura dos materiais, algum tempo para ler e para que depois possam efetivamente aí buscar resolver as atividades. Não é? Por enquanto nenhuma delas é trabalho efetivamente, são mais atividades para fixação. Nós vamos esperar aí as orientações da reitoria para saber como que nós vamos trabalhar nesse método de avaliação. Tá? No mais, eu agradeço pela atenção, desejo a vocês tudo de melhor e até o próximo encontro, que daí acredito que vai ser pela ferramenta que os alunos haviam sugerido aí no grupo. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, boa noite.